Fala, meu querido, tudo bem contigo? Eu sou o Roberto Diniz, seja muito bem-vindo ao meu canal para mais um vídeo tutorial. Fica até o final deste vídeo você gostando, senta o dedão neste like, compartilhe, comenta, se inscreva, ative os canais, aperte o sininho e vamos para cima. Pessoal, vou fazer aqui um vídeo muito rápido. Peguei o molde aqui já bem avançado, tá? Um molde complexo. É o molde de um locker, um molde de roda, né? Vamos ver aqui quem é o produto. É o molde de câmara quente valvulado sequencial, como vocês veem, tá? Se você quer aprender a projetar esse molde aqui e muitos outros, tá? Nós temos aí uma especialidade muito bacana para você, tá? Que são os nossos projetos de moldes, tá? Aí nós pegamos e damos curso, né? Envolvendo o projeto desses moldes, tá? De forma que você tenha, né? Todo o conhecimento prático para projetá-los, tá bom? É um pouco pesado, né? Porque aqui é um lockery, é um molde bem pesado, tá? Molde bem pesado. Então, assim, ele exige muito, mas muito da memória do computador, tá? Mas, enfim, vamos supor, eu quero projetar esse molde aqui, já peguei pesado, né? Peguei um monte de roda. O que é um monte de roda? No carro, no para-choque do carro, nós temos um... Deixa eu pegar um para-choque de... Deixa eu pegar um carro aqui, pra vocês entenderem. O vão de roda seria isso daqui, ó. Seria basicamente essa peça aqui, ó. Nós temos aqui, ó, paralama do veículo, né? E nós temos aqui o paralama do veículo, ó. Embaixo desse paralama, nós temos essa peça que nós chamamos de vão de roda, tá? Que é essa peça aqui, ó. Basicamente é essa peça aqui. Só que aqui é um veículo, né, que não está com todas as características de engenharia, mas basicamente o vão de roda seria esse cara aí. Eu vou colocar ele para chamar atenção, de cor amarela, tá? Bem, esse aí seria o nosso vão de roda. Vou voltar o carrinho tudo sua montagem, ó. Essa peça aqui amarela que vocês acabaram de ver seria o para-barro, né? O para-lama, né? Então, basicamente, esse daí é o vão de roda. Só que aqui é de um carro, né? De um carro SUV, um carro bem mais avançado, que eu tenho o vão de roda dianteiro, né? E lá, nós vamos ter, em todo carro, nós temos o dianteiro e o traseiro. Aqui eu vou mostrar para vocês somente o dianteiro. Aqui no caso de todo veículo, né? Eu tô igual a BMW, nós temos o dianteiro e o traseiro, tá? Para você estar fazendo aí o seu aprendizado, né? Enfim, então para a gente fazer um molde, para injetar essas duas peças, que eu tenho uma peça lá direita e lá esquerda, nós usamos o que? Nós usamos aqui o sistema que nós chamamos de sistema de câmara quente. Por quê? Porque a quantidade de material a ser injetado neste molde para preencher e fazer moldar essa peça é uma quantidade muito elevada, tá? São cerca de 6 kg de material plástico. Então, com bucha fria, pessoal, se você é novato aqui, se você chegou até o meu canal através de site de pesquisa, alguma indicação, fica tranquila. Se está parecendo um pouco complicado para você, fica tranquilo que eu tenho aulas de molde simples, como um balde, um copo, entendeu? E nós temos moldes simples. Até moldes avançados e muito mais avançados que esse daqui. Não é um molde avançado, mas é um molde já bem assim, né? Para quem não conhece de molde, já é bastante complicado. Então aqui é o sistema de câmara quente, tá? Que são os manifolds. Eu vou deixar os manifolds em destaque. São os manifolds que são dados para quê? O material plástico ele entra, tá? Na bucha de injeção, desce, vem para lá e vem para cá, ó. E cada ponto desse manifold tem um bico de injeção. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ocultar essa peça aqui.
Então, para encher, basicamente, para encher essa peça, essas duas peças, no caso aqui, são direita e esquerda, né? Um lado do carro tem lado direita e esquerda. Então, basicamente, para encher essas duas peças, eu preciso de quê? Deixa eu deixar só aqui os produtos, né? E os manifolds, só para vocês entenderem, tá? Aqui tem as resistências, tem cilindros hidráulicos, pneumáticos, tem bico de injeção, mas enfim, eu vou tentar deixar aqui o mais simples possível a nossa narrativa didática dessa aula, tá? Porque é um conteúdo muito avançado e teria, para me falar de uma forma mais completa, seria uma aula muito grande, né? Uma mega aula, porque assunto aqui é o que a RD Módulos mais tem para te ensinar na área de módulos de injeção. Eu sou ferramenteiro há 35 anos e desde 35 anos a 18 anos eu trabalho com engenharia de projetos de módulos. Aí você vai falar assim, você é engenheiro mecânico? Não. Eu trabalhava na Fiat Automóvel, os caras gostavam do meu trabalho na ferramentaria, me levaram para a engenharia e lá eu aprendi durante todos esses anos, né? Lógico, ninguém é bobo, a gente aprende. E é isso que eu quero fazer com vocês, a mesma coisa que eles fizeram comigo lá na Fiat, eu quero fazer com vocês, que é o quê? Que é ensinar vocês, né? Isso daqui. Então, rapidamente, eu vou deixar aqui para vocês verem só o manifold mais as peças injetadas, tá? Para ficar uma forma mais simples, ó. Então, para nós injetarmos, tá? Eu usaria aqui esses bicos quentes. Então, o material plástico, ele entra aqui através desse manifold, tá? Deixa eu deixar esse manifold aqui bem transparente para você entender aqui, ó. Olha lá dentro do manifold lá. Tá vendo? O plástico, ele entra aqui e passa por canais e desce aqui, ó. Esses bicos de injeção. Aqui na hora de ocultar aqui, eu faltou ocultar de uma forma correta, né? Mas só para vocês entenderem, ele entra, que são resistências, capas de resistências, tá? Entra e desce injetando nesses bicos. Por quê? Molde simples, você vai ver que molde bucha fria de um bico só, geralmente ele tem o quê? Geralmente ele tem bucha fria em uma quantidade pequena, né? Mas se você pegar aqui, por exemplo, só essa peça aqui, ó, e você vier aqui, ó, presta atenção, olha aqui a quantidade de massa que você tem nesse ferramental, né? Então, por exemplo, se você for me pegar e medir, por exemplo, o corpo desse ferramental, tá? Vou selecionar aqui o corpo, tá? Se você for medir só esse corpo aqui de massa, ele tem 12,60, 13 quilos. Isso uma peça. São 12, então 13 vezes 2, 26 quilos de material. Você não consegue injetar isso com bucha fria, né? Então você tem que usar o quê? Você tem que usar o famoso sistema de câmara quente. Então, para isso, eu faço o quê? Para isso, eu uso o sistema de câmara quente, onde eu ensino aqui nos canais RD Moldes, através da minha experiência, como funciona o sistema de câmara quente, como é o processo de molde flow, que é o processo de análise de simulação, para evitar que a gente tenha prejuízos, porque uma coisa é você fazer a simulação, descobrir o erro e arrumar no computador. Outra coisa completamente diferente e custosa e prejudicial para o bolso do empresário é o cara fazer o molde, depois do molde pronto, o cara ter que descobrir que ele gastou alguns milhões de dólares ou alguns milhares de reais aí para descobrir que ele teve um grande erro técnico, né? Então, beleza, pessoal. Para isso, eu gostaria de mostrar para vocês o material que eu deixei aqui. Deixa eu ver aqui. E é este material aqui, ó, que é a nossa capa, né? Deixa eu dar um zoom maior aqui. Vou mostrar para vocês, por exemplo, para você começar, tá? A projetar o molde, você tem uma sequência, tá? E essa sequência, ela tem que ser obedecida, tá, galera? Você não pode jamais atropelar essa sequência de forma alguma, tá? Ela é uma sequência que ela deve ser obedecida à regra. Por exemplo, o molde complexo pelo produto, contração, né, linha de fechamento, depois alimentação e extração, que é o molde flow, depois refrigeração, caso às necessidades, tá? Depois fixação, transporte e armazenamento. É um processo lógico, né? Primeiro, esse produto será manufaturado para o processo de injeção, então o desenho do produto deve ser otimizado para o processo de injeção.
Todo molde só possui abertura, então é necessário definir uma linha de fechamento de abertura, part line, tá? Tem vários. Se você ficar comigo aqui no meu canal, você vai aprender tudo isso mais um pouco. Fica tranquilo, fica sussa, você vai gostar demais disso daí. Para formar o produto necessário, antes de tudo, preencher a cavidade. Esse é o primeiro dimensionamento importante e garantindo assim um bom preenchimento da cavidade. Isso através de quem? Através do molde flow, né? Até aqui, ó, o molde já possui geometria do produto, área de abertura e canal de alimentação, ou seja, quente, câmara quente ou frio, bucha fria, uma ou mais entradas. Uma vez que a cavidade está preenchida, é necessário remover o produto sem danos. Com isso, nós temos a definição do tipo de extração e dimensionamento dos extratores. Isso é extremamente importante para garantir a qualidade do produto em um processo de vida estável. Infelizmente, isso é frequentemente ignorado, tá, pessoal? Por empresas que projetam moldes e com isso nós temos um grande índice de erro. Garantindo essa tabela acima, o molde simplesmente funciona. Tá, pessoal? Agora temos que garantir que o molde não se aquecerá excessivamente durante a produção, que entra a refrigeração. Não para esfriar o molde, mas sim para impedir que ele aqueça demasiadamente durante o processo do produto e com isso deforme a peça. Pessoal, gostou dessa aula? Fique até a próxima aula, você vai gostar, tá? Vamos fazer videoaulas mais curtas, tá? Para que todo mundo tente assimilar mais o conteúdo com pouco tempo que nós temos, aulas de no máximo 15 minutos. Então, assim, nós vamos ter mais aulas mais curtas, tá bom? Antigamente eram menos aulas, mas muito longas. O pessoal reclama que é realmente complicado ver aula de 1h30, 2 horas, 3 horas, como eu fazia. Vamos para cima, fiquem com Deus. O meu nome é Roberto, e isso vai pegar e não pode parar. Até o próximo vídeo, fique com Deus e fui!